Hoje você vai conhecer o Mac de painel Neon LED. Como ele é um Mac, ele é um modelo de engenharia de custos, então ele já vem todo automatizado. Isso significa que a nossa equipe pegou esse produto, mapeou, entendeu quais são as matérias-primas necessárias e também os processos, para deixar tudo automatizado na hora da tua venda, tá? Então, para começar, a gente precisa entender se na tua base, se no teu hold, você já tem esse Mac atualizado para que você possa utilizar. Para isso, a gente vai vir aqui em ajustes no cantinho da tela, depois a gente vem em custeio, produtos e o nosso painel ele vai ficar na família de estruturas. E aqui ó, já tá amarelinho para a gente atualizar. Se a gente clicar aqui ele atualiza, tá? Mas você também pode clicar nessa família para verificar tudo que você precisa atualizar. Olha só, aqui eu já preciso atualizar, por exemplo, as minhas fachadas, tá? E para download, ou seja, na minha base, esses Macs aqui que estão com o símbolo de download, esses Macs ainda não existem, são Macs novos e que eu ainda não fiz o download na minha base. Hoje eu vou fazer aqui esse download de painel Neon LED, ó. Vou clicar aqui, importar. E feito a importação, é sempre interessante você sair da sua conta e entrar novamente. Agora a gente vai começar pelas matérias-primas desse produto. Então a gente vem aqui em estoque, matéria-prima, e sempre procure antes se já tem o cadastro dessa matéria-prima dentro da sua base. Aqui ó, eu já tenho a chapa acrílica, então eu vou abrir essa matéria-prima e eu posso editar aqui todas as dimensões que ela tem, revisar se os preços estão ok, tá? Mas provavelmente você já tem essa matéria-prima na sua base. Caso você não tenha, você vai vir aqui em inserir matéria-prima, chapa, acrílico, pode dar o ok aqui. Vou colocar aqui até um nome diferente, que eu já tenho essa matéria-prima na minha base. E vou clicar em salvar. Aqui então eu vou trazer as minhas dimensões, ou seja, as minhas placas, os tamanhos que eu trabalho dessa placa. Então, ó, aqui já aparece uma para mim e eu posso vir aqui nesse maisinho e adicionando todas as medidas que eu vou trabalhar dessa placa. E aqui eu venho editando, então, as medidas que eu trabalho, tá? E aqui vocês podem também mudar e alterar as cores. Salvou aqui, próximo passo importante é vir em preço, clica aqui em referência para ele já atualizar e aqui você vai trazer o valor da sua matéria-prima e sempre prestando atenção na unidade de uso que ele está pedindo para você cadastrar esse valor. Nesse caso aqui de chapas, ele sempre vai pedir que eu cadastre por metro quadrado. Geralmente, ele pode ser que você compre a sua chapa por unidade, mas na hora de fazer o cadastro no sistema, você tem que trazer esse valor aqui em metro quadrado, tá? Feito isso, você vai salvar e já tem, então, a sua matéria-prima atualizada. Outra matéria-prima que a gente vai utilizar, então, é o fio elétrico. E da mesma forma aqui, você sempre revise se está tudo ok aqui dentro da sua matéria-prima. Tanto no nome, preço, verifique se está tudo ok antes de fazer o seu produto. Ana, não tenho essa matéria-prima do fio elétrico. Novamente, inserir matéria-prima, busca no template aqui a sua palavra-chave, vai clicar aqui no OK e vai salvar. Dentro do produto, você vai trazer, então, as unidades e qualidades do seu fio, tá? O tipo e o diâmetro de cada fio, assim como a gente tem aqui no exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Outra matéria-prima que, lógico, a gente precisa ter cadastrado é o nosso LED. Então, você vai vir aqui, buscar o seu LED. Já aparece aqui algumas opções pra gente. E aqui a gente tem a nossa fita LED. Aqui, então, tem todas as qualidades dessa fita LED. Você vai trazer o que você trabalha na sua empresa, assim como qualquer outra matéria-prima. O que ela precisa ter, tá? A descrição, o tipo do LED, qual é a cor, o comprimento dessa fita e também o consumo de energia por metro, tá? Porque através desse consumo de energia, o sistema automaticamente vai trazer a fonte correta para você utilizar nesse seu serviço. E claro, vocês têm que revisar aqui o preço, tá? Para ver se tá tudo ok, ó. O meu tá até aqui sem preço, eu já vou colocar aqui então junto com vocês. Prestando atenção sempre também, ó, na unidade que tá pedindo, tá? Como é a fita, a unidade que ela vai trabalhar é metro linear. Se você comprar, por exemplo, a sua fita por rolo, você vai verificar ali qual o preço desse rolo e quantos metros tem nela. E aí você faz, então, a divisão, né? Você pega o valor daquela fita e divide pela quantidade de metros que tem dentro daquele pacote. Vou colocar aqui que cada metro para mim custou, então, R$
1,50, tá? Faça um cálculo de cada um para vocês. Eu vou colocar aqui só por exemplo eu mesmo. E aí você vai salvar. Como a gente falou aqui, ó, do consumo de energia por metro, ou seja, dependendo da fita aqui que eu escolher, cada metro dessa fita tem um consumo de energia. E aí, com a quantidade de fitas que eu vou utilizar no meu trabalho, eu preciso ter a fonte correta, né? Então, por isso que eu tenho que colocar aqui o consumo correto, tá? Dessa fita, para que ela traga para mim. Então, aqui, ó, vamos voltar em matéria-prima e fonte. Aqui em fonte, então, ele já traz aqui todos os tipos que eu tenho. Na minha fonte, eu tenho a potência, os volts e os amperes. Quanto maior a potência da minha fonte, mais fitas ali do neon LED eu vou conseguir alimentar, certo? Então, trago aqui todas as informações da sua fonte e lembrando de trazer aqui o valor da unidade de cada uma. Matéria-prima feita, então, a gente corre lá para verificar, então, os nossos processos. Vindo aqui em custeio, processos, e aqui você vai conferir se você já tem o processo de iluminação. Você vai vir aqui, ó, só coloca o nome como sempre, já faz a busca, e aqui já aparece pra gente, ó, todos os tipos de processo que eu tenho, incluindo aqui o da minha fita LED. E olha só, nos parâmetros, então, eu vou contar aqui na descrição todos os tipos de fita LED que eu tenho. Aqui eu tenho a branco quente, RGB, neon flex e assim vai indo. Eu trago aqui todos os tipos que eu tenho da minha fita LED. Para acrescentar um tipo, eu venho aqui no maisinho azul e acrescento, e para tirar eu vou clicar no xizinho vermelho, ok? Aqui do ladinho, no filtro da matéria-prima, obviamente eu trago o quê? A minha matéria-prima, ó. Vou até apagar aqui para ver a busca para vocês. Como aqui na minha descrição eu coloquei que vai ser referente à minha branco quente, eu venho aqui então e procuro aqui a minha branco quente. E aí eu seleciono e agora ela vai estar vinculada a essa descrição. Aqui eu venho então, trago ela, já tenho o tipo, a LED e a cor. Aqui embaixo a gente tem vinculado os fios, tá? Então, todo fio elétrico aqui que eu posso utilizar, eu vou trazer aqui o tipo dele, a matéria-prima, tá? Vinculo aqui essa matéria-prima e aqui eu tenho o tipo e o diâmetro. Também a gente tem aqui embaixo a fonte para iluminação. Então, aqui, ó, como tem esse filtrozinho, significa o quê? Eu não estou trazendo só uma das matérias-primas. Aqui em cima, sim, eu estou especificando para cada tipo qual é a matéria-prima referente a essa mangueira LED rosa, tá? Eu tô dizendo aqui que só tem um tipo e aqui eu trouxe essa matéria-prima. Mas aqui embaixo, como tem o filtrozinho, eu trouxe toda aquela família dessa matéria-prima de fonte. Clicando no filtrozinho, ó, eu tenho aqui todas as opções. Caso vocês utilizem só algumas dessas, só tem uma ali em estoque, vocês vêm aqui e selecionam só o que você tem. Mas, se eu deixar aqui tudo selecionado, aí sim o sistema vai fazer o que a gente falou. Ele vai pegar qual é a quantidade de fio que você vai utilizar, né? Vai verificar ali a potência que vai precisar para trazer, então, a fonte correta. Aqui embaixo a gente tem a produtividade do nosso processo. A produtividade, ela tá aqui por unidade por hora. Clicando aqui, você pode, inclusive, mudar qual unidade que você quer trabalhar. Aqui a gente tem o tempo de setup desse processo, que é o tempo que a tua equipe vai levar para se organizar, pegar todo o material e iniciar o processo de iluminação fita LED. E aqui eu estou dizendo que para esse processo eu preciso ter 2 pessoas dedicadas para fazer aqui esse processo de iluminação. Se você tiver só uma, é só mudar aqui, não tem problema nenhum. Aqui a gente tem a descrição, que você pode sempre aqui organizar, tá? Deixar do jeito que você quer, colocar um outro nome, não tem problema. E é muito importante vocês revisarem aqui o centro de custos para entender se o centro de custos que está aqui é realmente o que faz esse processo de iluminação. Se você quiser mudar, é só clicar aqui e alterar para o centro de custos que faz esse processo dentro da sua empresa, para que ele traga aqui o valor hora correto lá dentro do orçamento. Vocês podem conferir aqui os outros campos e aqui no checklist, então, a gente tem perguntas completamente relevantes para que esse processo seja mapeado certinho e sua venda, os seus custos estejam todos completos, tá? Qual a fita LED você deseja usar? E aqui você pode deixar já uma opção selecionada caso você queira, tá? Se você quiser editar, tirar alguma opção ali que não tem,
clicando aqui no lapisinho, você vai ver que você não consegue alterar essa informação, porque ela tá puxando aqui, ó, todas as opções que estão aqui nos parâmetros. Então, é só você retirar aqui a opção que você não trabalha, que aqui no checklist ele vai se atualizar. Deseja informar manualmente o tamanho da fita LED? Se você colocar aqui sim, aí vai aparecer lá no seu orçamento essa pergunta aqui, ó, porque ela é uma condicional dessa aqui. Se eu coloco que não, essa pergunta aqui não vai aparecer. Mas se eu colocar que eu quero informar sim, aí ele vai perguntar quantos metros de fita serão necessários, tá? Vou deixar aqui como padrão que não e a gente vai salvar. Ana, eu não tenho esse processo dentro da minha base. Para criar, a gente volta aqui em processos, clica em inserir processo, procure então LED e aqui já tem o processo pra gente. Você vai clicar aqui, vai salvar e aí então você vai configurar esse processo conforme a gente acabou de verificar, tá bom? Trazendo aqui todas as opções de LED, as matérias-primas referentes a essa opção que você colocou, descrição, o fio, a fonte e tudo mais, ok? Agora, então, a gente vai criar o nosso produto de fita LED, vindo aqui em custeio, produtos e serviços. Como sempre, então, a gente vai primeiro procurar o nosso produto para ver se a gente já tem ele no nosso cadastro, tá? Vindo aqui, ó, a gente não tem, tá? Procurando pelo nome. A gente pode vir aqui na família também de estruturas, neon LED, e a gente verifica que não tem nenhum produto, tá? Então, vamos criar o nosso produto do zero. A gente vai vir aqui em inserir produto, estruturas, neon LED, e aqui então a gente já vai começar a montar esse produto, tá? Então vocês podem mudar aqui já o nome do seu produto, e aqui a gente pode colocar então a unidade da nossa proposta, tá? E eu vou salvar. Então agora ele tá trazendo todos os processos e eu só vou vincular então a matéria-prima que eu trago também na minha placa ali, que às vezes eu trago um vinil também, ok? Então, aqui a gente já tá dentro do produto e agora a gente vai personalizar ele, tá? Posso mudar o nome, a descrição. Aqui na família é onde ele vai aparecer lá no painel do orçamento, tá? Se a gente apagar aqui e escrever LED, ó, vocês vão ver que o caminho dele é estrutura neon LED, tá bom? Aqui a unidade que aparece na nossa proposta e agora a gente vai para preço. Aqui em preço, então, você vai escolher qual é o melhor método para você trabalhar a venda dessa placa, seja por margem, variável por margem ou preço fixo, tá? Analisem sempre qual é a melhor forma de fazer esse teu preço, lembrando que se eu escolher qualquer método, eu venho aqui em ver detalhes e eu vou configurar como é que vai ocorrer, então, esse método de cálculo, tá? Se eu colocar aqui por margem, ó, já aparece diferente para mim. E aí eu vou aplicar o método que eu escolher. Venho aqui em impostos e vou colocar então venda de produto no meu caso. Aqui em processos, então, ele vai trazer todos os processos que são obrigatórios para fazer esse produto. O que a gente tem aqui? Aproveitamento de chapa sem impressão, iluminação fita LED e o nosso corte na nossa router, ok? Então, são processos que, independente do que o meu cliente responder ali na hora da venda, né, da personalização dessa placa, eles têm que ocorrer. Eu preciso ali ter o meu processo de iluminação de LED para trazer o meu produto painel neon LED, ok? Aqui em matéria-prima não vai trazer nada, porque como a gente já sabe, a gente vai trazer sempre por parâmetro. Aqui é só se tiver alguma coisa adicional, vocês podem configurar o produto, mas o que é necessário para a construção do produto já está mapeado, justamente por ele ser um Mac, tá? Então, nossa equipe já sabe, já pesquisou para você e deixou aqui, ó, tudo que você precisa para configurar essa placa do jeito que você faz a venda na sua empresa, tá? Aqui nas medidas da nossa placa, por exemplo, eu tenho aqui largura, altura e número de cópias. E aqui eu vou trazer, então, a matéria-prima da minha base, né, da minha chapa acrílico. Então, eu vou dizer aqui que eu vou escolher aqui uma de 8 milímetros, certo? E aqui eu trago, então, a espessura e a cor que eu tenho. E olha que legal! Aqui do lado eu tenho um maisinho nessa medida. O que significa? Que ela é multimedidas. Então, pode ser que eu tenha uma placa que fica mais atrás e outra mais à frente, né? Para dar um efeito de profundidade 3D. E aqui eu coloco tamanhos diferentes aqui para essa placa. Então, posso trazer aqui, inclusive, outras cores também, tá? Vai depender do que tem no teu cadastro disponível lá no teu estoque. Então, vocês podem adicionar quantas medidas vocês quiserem, tá? Como ocorre a personalização e também podem tirar aqui no xizinho, ok? Aqui embaixo, diferente dessa medida daqui de cima, todas as opções que aparecem aqui, ó,
tem esse nomezinho do lado que é condicional. Esse condicional é para adesivo impresso e para o adesivo colorido. O que acontece? Por que aparecem aqui essas duas como condicional? A gente já sabe que o condicional ela só vai aparecer dependendo do que eu responder no meu checklist. Então, conferindo aqui no checklist, eu tenho essa pergunta. Que tipo de personalização será feita no item? Escolha a forma com que as informações serão apresentadas no produto. Então, clicando aqui nessa parte branca, eu já tenho as opções, ou seja, adesivo impresso, colorido ou somente o LED. Então, se eu me informar lá na hora do orçamento que é adesivo impresso, o que vai acontecer? Ele vai trazer essa condicional aqui do meu adesivo impresso e vai trazer aqui tudo que está preenchido nessa parte aqui da dimensão do meu adesivo, né? Tudo que precisa. Preciso trazer informação da largura, da altura, das cópias e também uma descrição para o meu produto. E, claro, a minha matéria-prima. E, mais uma vez, se eu tenho o funil, significa que eu tenho uma múltipla escolha na hora de eu fazer, então, esse produto, tá? Eu posso deixar, inclusive, aqui tudo selecionado para que o sistema escolha por mim. Aqui no adesivo colorido, ó, eu vou trazer qual é o adesivo aqui que eu trago para fazer esse fundo, tá? Vou colocar aqui o branco. Se eu quiser aqui, eu posso trazer mais de um material de adesivo colorido, assim também como eu posso trazer mais de um material de adesivo impresso. Então, ele é multimedidas para você personalizar seu produto, tá? Voltando aqui no checklist, tenho aqui também outra pergunta. Será necessário realizar o recorte eletrônico do vinil? E aqui eu boto que sim ou não. Entrando aqui no lapisinho, é uma pergunta que eu não posso mudar, tá? Mas as respostas são o seguinte. Se houver que sim, o que acontece? Ele traz o recorte eletrônico, a depilação desse adesivo do recorte, a aplicação da máscara de transferência e a aplicação de substrato. Se for não, ele traz apenas o refile manual e a aplicação no substrato. Por que eu não posso mudar? Porque ele tem que seguir essa sequência e isso aqui você não pode editar, senão seu custo ele não vai sair da forma correta, tá bom? Mas aqui você tem a opção de dizer se vai ocorrer ou não o recorte eletrônico. E aqui eu tenho uma perguntinha muito legal, que é se o produto deverá ser instalado por nós. Sim ou não, né? Vindo aqui, ó, no lapisinho, a gente confere o que acontece dependendo das nossas respostas. Se for não, não acontece nada. E se for sim, eu trago aqui o processo de instalação. E lógico, o processo de instalação traz o deslocamento. Sempre no checklist, se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui uma resposta padrão para os seus produtos, ok? E aqui eu vou colocar em salvar. Voltando aqui nos produtos, se eu seguir agora o caminho de estrutura, neon, agora eu tenho o meu produto, que é o produto que a gente acabou de criar. E olha que legal. Pode ser que você faça alguns tipos diferentes de painel LED. Vamos dizer que tu vende aqui para a Hold sempre, a Hold compra ali periodicamente com você uma placa neon LED para a gente colocar nos nossos eventos. O que vai acontecer? Você pode criar aqui um produto do zero, como a gente acabou de fazer, e pode vir aqui no produto que já existe, clicar aqui em copiar, colocar aqui sim. E aqui ele já traz aqui uma Xerox, né? Um irmão gêmeo ali do nosso produto aqui de cima, que vai ter o nome cópia. Vocês vão acessar esse produto e aqui vocês podem editar com as informações específicas para esse cliente. Em tudo, tanto no preço, como na matéria-prima, se mudar aqui algum processo, tá? No checklist também. Digamos aqui, por exemplo, que você quer inserir uma pergunta, um questionário, para dizer se vai acontecer ou não a arte final. Haverá serviço de arte final? Trago como obrigatória. Vou colocar aqui uma resposta de sim ou não. Se for não, não acontece nada. E se for sim, ele vai adicionar o processo de arte final. E aí é só salvar. Então, você já tem uma nova pergunta aqui dentro do nosso produto de painel LED. Vamos salvar aqui. Então, assim como qualquer produto dentro do Hold, você personaliza e deixa ele a cara da sua empresa. E tem mais uma coisa bem legal dentro do produto, tá? A gente volta aqui em todos os produtos. Novamente, a gente faz aqui o caminho de estrutura, neon. Se eu quiser, então, personalizar a imagem que aparece para esse meu produto, para diferenciar até, eu venho aqui em mostrar imagens. Aqui eu venho e clique aqui. Vai aparecer, então, para mim a minha aba para eu anexar a minha imagem. Ele carrega essa imagem dentro do sistema. Aparece para mim, então, as duas imagens, tá? A antiga do produto anterior e a que eu acabei de anexar. E o que eu vou fazer? Eu vou favoritar, então,
a minha imagem. Agora a gente vai lá no nosso painel de negociação, então, testar o nosso produto dentro do orçamento. Vindo aqui em CRM, painel de negociação. Aqui, então, dentro do nosso orçamento, a gente vai em novo item, estruturas, Neon LED, e já aparece aqui pra gente, então, os dois produtos. Tanto que veio aqui no nosso Mac, quanto que a gente copiou aqui para ser nosso produto específico, tá? Se a gente vir aqui, inclusive, nesses tracinhos, a gente consegue, então, ver o nome completo, tá? E aqui as imagens com o nome. Então, vamos clicar aqui no nosso primeiro produto. E aqui, então, no nosso checklist, a gente vai personalizar essa venda. Como a gente falou ali dentro, quando a gente estava criando o produto, né? Você pode aqui trazer todas as informações. Aqui apareceram pra gente as respostas que a gente deixou como padrão dentro do nosso produto, ok? Então, aqui, ó, a gente tinha deixado aqui a ter somente LED, que a gente não ia instalar esse produto e tudo mais. Se eu mudar aqui, ó, e trouxer que vai ter, então, o nosso adesivo impresso, já aparece aqui outro tipo de necessidade pra gente. Se for aqui também o adesivo colorido, já tem outro tipo também de necessidade. E assim vai indo, tá? Vamos deixar aqui, então, o nosso adesivo impresso. Vamos colocar, ó, se a gente colocar que vai ser instalado pela gente, ele já carrega todas as perguntas que trarão ali os custos dessa instalação, incluindo o deslocamento, tá? E aí, se eu mudar aqui para não, novamente vai retornar as opções anteriores. Qual fita de LED você deseja utilizar? E aqui, ó, ele já traz todas as opções de fita pra gente, tá? Deseja informar o tamanho manualmente? Eu posso dizer aqui que sim, e informar manualmente o tamanho que eu quero específico dessa fita. Posso colocar aqui também que não, para o meu sistema calcular para mim, tá? Aqui, qual o tipo de aplicação a ser feita na nossa chapa? E vamos deixar chapa mesmo e vamos avançar. Aqui, então, a gente tem as medidas do nosso trabalho. Vamos dizer aqui que a gente vai fazer 4 placas dessa, tá? Aqui a gente traz a largura e a altura que vai ser dessa placa, né? Dessa chapa. E também aqui as medidas do meu adesivo, tá? Vou dizer que meu adesivo aqui ele vai ter 30 por 40. Vai ser só uma cópia do meu vinil branco. Vou deixar ele escolher o melhor. E aqui eu tenho a medida da minha chapa. Vou deixar dessa forma mesmo. E vou avançar. Aqui, então, ele já traz todo o cálculo da minha placa, tá? A gente vai expandir e ir em custos. Aqui, então, eu tenho todos os processos que foram mapeados para o nosso produto e também as matérias-primas. Então, aqui em cima, eu tenho nossa impressão, né? Vindo aqui, então, no nosso simulador, ele já traz aqui como é que vai ficar essa impressão, né? São 4 placas, a medida que a gente colocou, trazendo aqui o tempo total, a perda e tudo mais, ok? Aqui a gente tem o nosso processo de iluminação, aqui deu então 53 minutos para o processo de iluminação das placas. Se eu quiser, eu posso vir aqui e atualizar manualmente esse tempo sem problema nenhum, tá? Vir aqui, ó, ele já atualiza aqui os valores para mim, posso ser que, vai ter 1h20. Ele já atualiza automaticamente. Mas se estiver dando muito fora sempre o tempo que você faz, retorna lá no processo de iluminação LED e ajusta ali então a sua produtividade. Aqui a gente tem um corte router, refile manual e aplicação de substrato. Aqui a gente tem a nossa chapa acrílica, o nosso vinil, as tintas utilizadas, a nossa fita LED que a gente informou que vai utilizar, o nosso fio elétrico aqui que a gente tem, tá? Dos dois tipos que a gente vai utilizar, e também a fonte que ele calculou conforme aqui a fita, a quantidade que foi mapeada dentro do nosso orçamento. Aqui, então, a gente tem os indicadores, informando aqui o valor final do nosso preço, do nosso produto, né? A gente está garantindo 30% de lucro, aqui o total de lucro, margem de contribuição, que é o valor que retorna para a tua empresa, né? Que é a soma do teu lucro mais a tua mão de obra. E aqui o valor em percentual do tanto que vai subir o teu ponto de equilíbrio se você fechar esse orçamento. Se você quiser, você pode vir aqui, por exemplo, e dizer que, na verdade, você quer garantir 40% de lucro aqui dentro desse orçamento. Coloca para recalcular e ele vai trazer, então, esse cálculo para você. Já traz tudo aqui atualizado para você trabalhar essa venda mais rápido e mais eficiente. Aqui na sua proposta, se você quiser também, você pode vir aqui e trazer aqui a imagem para o seu cliente. E aqui na proposta para o seu cliente, então, aparece aqui tudo bonitinho para ele, tá bom? Então, esse foi o nosso Mac de painel Neon LED. Qualquer pergunta, deixe nos comentários ou chame nossa equipe de suporte para te ajudar a construir esse produto dentro do seu sistema, tá bom? E se você é novo por aqui,
já segue a gente e fica ligado nas novidades, ok? Até o próximo vídeo.